Boa tarde, Soane. Boa tarde para quem está acompanhando o Poder Expresso. Pois é, e a gente vai conversar sobre esse ataque da Rússia à Ucrânia, mais um ataque da Rússia à Ucrânia, com o nosso correspondente em Londres, lá na Europa, Sérgio Ucci. Ucci, seja muito bem-vindo aqui ao programa mais uma vez e obrigada pela sua participação. Obrigado, Lara. Que dia, né? Mais um dia quente nesse conflito aí, Ucrânia-Rússia. Pois é, 700 drones. A Ucrânia diz que é o maior ataque de drones desde o início da intensificação do conflito, né? Lá em 2022. E esse ataque acontece poucas horas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que iria enviar mais ajuda a Kiev. Então a gente pode dizer que esse ataque foi motivado por essas falas de Donald Trump? Olha, os europeus certamente estão fazendo um tremendo esforço para provar para os Estados Unidos que sim, que além de ter sido essa motivação, foi uma provocação aos Estados Unidos, porque eles querem ali centrar em algo que é muito importante para que Donald Trump tome suas decisões, que é o quesito vaidade, o quesito orgulho. Eles querem convencer o presidente norte-americano disso. De fato, nas últimas horas, Lara, ontem, aliás, o presidente Donald Trump, ele usou inclusive um termo que é considerado vulgar em inglês para descrever as bobagens, mentiras, coisas não sérias que Vladimir Putin estaria conversando com ele, estaria falando com ele. Em determinado momento, ele disse, inclusive, que o Putin é sempre muito educado, mas tudo que ele fala não tem sentido nenhum, assim, dando um claro sinal de impaciência com a Rússia, e são esses sinais de impaciência que os europeus querem aproveitar para colocar mais pressão sobre Vladimir Putin. Agora, até onde a retórica vai virar ação, a gente ainda tem que esperar. O que se fala agora é que os Estados Unidos podem decidir por aplicar mais sanções à Rússia. Que sanções seriam essas e que efeitos elas teriam na economia da Rússia? A gente ainda tem que esperar para ver. Esse envolvimento de Trump agora com uma outra postura mais assertiva em relação à Rússia pode colocar ainda mais fogo nessa guerra, pode fazer com que a Rússia, com que a gente veja nos próximos dias uma Rússia ainda mais agressiva em relação à Ucrânia, justamente motivada por essas novas críticas, por esse novo comportamento de Donald Trump. E isso pode, inclusive, fazer com que negociações de cessar-fogo estejam cada vez mais distantes. Os Estados Unidos, o que eu quero entender é, esse novo comportamento dos Estados Unidos pode realmente influenciar negativamente nessas negociações entre a Rússia e a Ucrânia? Olha, o contexto nesse caso, e aí a sua pergunta é muito interessante, porque se a gente pegar esse período, esses 6 meses mais ou menos, em que Donald Trump está na presidência dos Estados Unidos, o volume de ataque da Rússia à Ucrânia tem sido muito maior do que a média. A gente está falando aqui de mais um recorde hoje de ataques, mais de 700 drones. Dias atrás era outro recorde, mais de 500. Anteriormente tinham sido mais de 400, também recordes, são recordes sucessivos que estão sendo batidos, se é que a gente pode usar essa palavra, de número de drones lançados contra a Ucrânia nos últimos dias. A Ucrânia também tem atacado alguns pontos da Rússia. Ali na região de Kursk, inclusive, o governador local disse que houve 3 mortos depois de um ataque com drones numa praia da cidade. Mas o volume de ataques russos à Ucrânia tem sido infinitamente maior, não se compara. E nesse momento, Lara, se a gente pensar que esse bromance, isso inclusive foi título de um artigo feito aqui no jornal The Guardian, publicado no jornal The Guardian, nessa quarta-feira, com a seguinte pergunta: será que acabou o bromance, né? Essa relação entre Donald Trump mudou o curso desse bromance? É que os britânicos estão perguntando por conta dessas últimas palavras de Donald Trump. E é bom a gente lembrar que ele começa na presidência ali numa forma muito agressiva em relação aos ucranianos, quase colocando a culpa pela guerra no colo apenas dos ucranianos. E a gente vê como mudou a postura e as declarações, né, como mudaram a postura e as declarações de Donald Trump com o decorrer do tempo. Agora, se isso deixa a possibilidade de um cessar-fogo mais distante, eu acho que, na verdade, ela já estava mais distante, levando-se em conta que os russos
fizeram aí exigências que são muito difíceis de serem atendidas, como desmantelamento total do exército ucraniano, a entrega total dos territórios que hoje eles têm parcialmente controlados. Eles querem basicamente que a Ucrânia entregue mais territórios para eles, e nessa premissa, segundo a Ucrânia, não há negociação. Uti, do que a gente já viu até aqui na guerra, porque você está falando, né? Há dias aconteceu um ataque com um novo recorde. Hoje a gente teve mais um recorde. Do que a gente conhece de Vladimir Putin, até onde isso pode chegar? Qual é o limite? Porque a gente fala assim, né? Recorde, 700 drones. É um poder destrutivo absurdo. Diversas pessoas morrendo, diversas estruturas, cidades sendo destruídas. Até onde isso pode chegar? Recorde atrás de recorde que a gente está vendo nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Olha, é fato que a Rússia está mais à vontade para atacar a Ucrânia, que a pressão hoje sobre a Rússia é menor, pressão política e militar é menor porque não tem os Estados Unidos 100% ao lado da Ucrânia. A gente está em curso de mudança aí dessa trajetória, talvez, mas é fato que, e os números provam isso, o número de ataques, os números de drones usados, os avanços russos ali no leste da Ucrânia, tudo isso mostra que nesses meses de Trump, de administração Donald Trump, os russos intensificaram seus ataques. Sinal de que eles estão um pouco mais à vontade para fazer isso, né? Nessa mudança de maré, né, nessa transição do comportamento de Donald Trump, que, como você falou, ainda não há esse apoio 100% à Ucrânia, mas a gente já viu hoje palavras de Trump significativas nesse sentido, nessa direção. Diante desse novo cenário, a gente pode esperar uma reação diferente da Ucrânia em relação a esses ataques da Rússia, do que a gente já viu até agora por parte de Kiev? Olha, a grande preocupação dos ucranianos no momento era a questão da defesa, né? Tanto que houve um alívio quando o Trump anuncia que vai enviar 10 baterias de Patriot, aqueles sistemas de defesa antiaéreo, porque em função da quantidade de ataques que eles estão recebendo, eles precisam de mais mísseis de defesa, né? Para derrubarem tanto os mísseis quanto os ucranianos. No momento em que os ataques são intensificados, você usa mais o seu sistema de defesa. E o sistema de defesa da Ucrânia não é infinito e depende diretamente dos Estados Unidos, porque esse sistema de defesa norte-americano é um dos mais sofisticados do mundo, se não o mais sofisticado, e um dos únicos capazes de derrubar esses mísseis balísticos ou cruzeiro lançados pela Rússia. Portanto, essa é a grande preocupação hoje. Não é nem a questão de vamos atacar, mas é como vamos nos defender. Agora, Uti, ainda dentro desse assunto, mas saindo um pouquinho, inclusive, para ir, né, para o Reino Unido, a imprensa europeia tem noticiado que criminosos recrutados pela Rússia estão atacando, ou seja, a mando da Rússia, fazendo ataques aí no Reino Unido, né? Queria que você explicasse essa história para a gente e qual seria o motivo, a motivação por trás desses ataques a mando da Rússia. Olha, essa é uma história muito interessante que mostra como agem países, grupos, não necessariamente com exércitos, né? Os ataques nem sempre são ataques militares propriamente dito. Essa é uma história que aconteceu, na verdade, em março do ano passado e que só agora os detalhes foram revelados pela polícia e pelas autoridades britânicas depois que as 6 pessoas envolvidas foram julgadas e condenadas por um ataque a um galpão industrial no sul de Londres em março do ano passado. Nesse galpão havia equipamentos de comunicação que seriam enviados para a Ucrânia, principalmente para quem estava ali na linha de frente para se comunicar. Algo importantíssimo ali dentro da estrutura de ataque e de defesa dos ucranianos. Pois bem, essas pessoas que fizeram o ataque são basicamente britânicos que não tinham nenhum contato ideológico com a Rússia, não estavam fazendo aquilo ali porque preferiam a Rússia à Ucrânia, mas porque foram é, é, contactados pelas redes sociais, especialmente pelo Telegram, por pessoas que se identificaram como do grupo Wagner, né? Isso, segundo as autoridades britânicas, essa informação confirma, são pessoas do grupo Wagner, aquele grupo de mercenários
que foi totalmente agora controlado pelo governo russo, e segundo o governo britânico, esse grupo está sendo usado agora para fazer contato com jovens, com criminosos. O perfil desses britânicos presos é todo mais ou menos esses, eram criminosos, um traficante, um falsificador, alguém que fazia algum serviço sujo ali por algum dinheiro. Então eles pagaram essas pessoas para fazer, primeiro, uma investigação sobre onde era o galpão, tentaram inclusive incendiar o restaurante de um russo que mora aqui em Londres, porque esse russo é muito crítico de Vladimir Putin, mas nesse galpão eles foram pagos para incendiar esse galpão onde estava ajuda para a Ucrânia, onde estavam esses equipamentos de comunicação que seriam levados para a Ucrânia. A moral da história de tudo isso é como os russos, no caso, segundo os britânicos, e eles documentam isso muito bem, dizem que a Rússia está usando essas redes sociais, esses sistemas de comunicação digitais, para encontrar pessoas mais vulneráveis, obviamente, que topem fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de crime em outros países. Há registros também de que coisas parecidas aconteceram em outros países na Europa, mas esse é um dos casos mais bem documentados até agora, Lara. Que história, hein, Uti? Agradeço mais uma vez pela sua participação, Sérgio Uti, que acompanha de perto as guerras ali nessa região e tem acompanhado dia após dia esses conflitos envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A gente segue de fato aqui também acompanhando e com certeza haverá novos acontecimentos nos próximos dias, especialmente envolvendo essa participação ativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uti, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no programa. Obrigado você. Tchau. Tchau, tchau.